esse livrinho aqui. Isso é extraordinário. O que é que o senhor pode dizer para nós, tanto do Benjamin e quanto do livro, né? Tanto do autor quanto do livro. Para que as pessoas possam saber que temos bastante literatura hoje a respeito dessas histórias que o pastor está a falar. Então, o Benjamin Kitt, ele era inglês, ele se converteu e se associou a uma igreja batista arminiana, batista geral. Depois, em contato com um gigante chamado William Kiffen, que inclusive aparece nesse livro aqui, Os Primeiros Batistas, a Nossa Herança Inglesa, Kiffen influenciou Benjamin Kitt e ele se torna então um batista particular. A igreja dele cresceu exponencialmente e ele teve a honra de escrever o primeiro tratado de eclesiologia batista da história. O livro que o irmão tem em mãos chama-se A Glória da Verdadeira Igreja. E esse texto, embora curto, é um opúsculo, é uma excelente introdução à eclesiologia batista. O que ele vai tratar nesse livro? O credobatismo, né? O cristão, na perspectiva batista, ele entende que o batismo é precedido por uma pública profissão de fé. Os batistas não batizam infantes por uma razão central. Um bebê não pode professar sua fé. Esse é um princípio, uma marca distintiva do batista. O Kitt defende isso. Defende, por exemplo, a pluralidade de presbíteros, isto é, a função do pastor e do diácono, ele vai tratar nesse assunto. O pacto de membresia, eu não sei como funciona em Portugal, mas aqui no Brasil, desde que os pioneiros aqui chegaram, eles encorajaram as igrejas locais a fazer o pacto de membresia. No verso do batismo que eu tenho, certificado de batista, lá, Pacto das Igrejas Batistas. Essa é uma herança batista inglesa. Kitt tem esse documento aí, do século XVII. Então, um membro de uma igreja batista, uma pessoa que se batiza ou que se torna membro de uma igreja batista, está pactuado com aquela igreja local. Então, Kitt vai trabalhar essas questões todas. Pastorado, diaconato, membresia, pacto, ceia, batismo. Ou seja, esses elementos que são bem distintivos dos batistas. E vale a pena dizer que, quando ele faz isso, ele faz com a intenção de dar subsídio aos pastores batistas, e ele foi o maior teólogo batista do século XVII, na perspectiva de muitos historiadores, porque, embora estivéssemos alinhados teologicamente em outros pontos, com presbiterianos, com congregacionais, outros grupos oriundos da Reforma Protestante, a eclesiologia batista ela é distintiva. E Kitt, então, vai nos ajudar com essa introdução. Mais à frente surgem outros gigantes, né? Dentre os quais, do outro lado do Atlântico, John Dagg, que foi um gigante na área de eclesiologia, que vai sedimentar essas doutrinas e esses distintivos batistas. Uma última fala sobre Kitt ainda, se me permite. O Benjamin Kitt, ele é o responsável, devemos isso a ele, por reintroduzir o canto congregacional nas igrejas inglesas. Naquele período, por algumas razões, os ingleses não cantavam no culto público, ouvia-se o canto coral. Kitt, então, argumenta, leva a Assembleia da Igreja e eles votam que agora a igreja pode e deve cantar, que faz parte do culto público de adoração, toda a igreja cantar ao Senhor. Então, Kitt escreveu alguns hinos e ele, então, responsável aí, é um dos pioneiros da inódia cristã inglesa na tradição protestante. É um gigante, um homem notável.